Igreja, um texto bem conhecido da palavra, Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, e nós vamos ler apenas os primeiros 4 versículos. Aí eu recomendo que assim que a gente terminar essa leitura desses 4 versículos, você preste atenção aqui, que eu quero fazer um exercício com os irmãos. Eu vou demonstrar aqui na mensagem, eu vou usar uma ilustração aqui, que vai nos ajudar nisso que eu estou dizendo aqui. O que eu quero que cada um faça? Que cada um, conforme vai ouvindo a palavra, vai imaginando na sua vida, vai vivendo aquela palavra, cada palavra que você ouvir, vai vivendo e vai alimentando o seu coração. Porque eu tenho certeza, irmãos, o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, aleluia. Amém? Então vamos lá, João, capítulo 1, nós vamos ler até o versículo 4. Diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, ou por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Só até aí. A vida era a luz dos homens. Então eu quero falar um pouco, quero direcionar essa palavra sobre a luz. A vida era a luz dos homens. Quem que era a vida? Jesus. A palavra, o verbo, a vida. Então Jesus é a luz dos homens. Então eu quero falar sobre a luz. E é interessante que João começa dizendo: no princípio era o verbo. Então ele volta lá no princípio de todas as coisas. Então eu quero voltar lá no princípio. Então nós vamos ter a oportunidade aqui de ouvir, né, desde Gênesis até o Apocalipse. Esteja preparado, tá, irmãos? Né? Esteja preparado, mas não vou versículo por versículo, tá bom? Mas João fala no princípio. Então eu quero voltar lá no princípio. O que Deus preparou no princípio? O que Deus preparou para o homem, para a sua criação? O que Deus preparou para a humanidade, lá no princípio? Ele preparou bênção. Ele preparou alegria. Ele preparou comunhão com Ele. Tudo isso foi preparado no princípio. Deus preparou o melhor. Mas se nós olharmos no decorrer dos tempos, muitas coisas mudaram. O coração do homem foi se tornando egoísta, mesquinho, a humanidade foi perdendo os seus valores, foi perdendo aquela inspiração, foi perdendo, como nós falamos na outra mensagem, o amor ao próximo, e vai perdendo. Então, desde o princípio, Deus preparou bênção, mas muitas coisas foram perdidas no decorrer do tempo. De modo que, se a gente for olhar para os dias de hoje, algumas pessoas, determinadas pessoas, elas vivem alegria e prosperidade. Vamos pegar uma pessoa bem-sucedida, alegria e prosperidade. No entanto, algumas pessoas vivem em tristeza e falta de tudo. Não é assim que acontece? E depois tem lá o mediano, que um dia está bem, um dia está ruim, um dia chora, outro dia ri. Tem tudo isso. Agora, por que disso? Por que acontecem essas coisas? Na verdade, essas coisas elas vêm por causa das nossas escolhas. Nós escolhemos muitas coisas e muitas vezes não era aquilo que deveria ser escolhido. Eu vou dar alguns exemplos. O que Deus preparou desde o princípio? Deus preparou a bênção. As pessoas escolhem a maldição. Tanto que se você for olhar lá no livro de Êxodo, sobre o Monte Ebal, o Monte Gerizim, está lá, escolher entre a bênção e a maldição. Moisés propõe isso para o povo. Deus preparou a bênção, as pessoas escolhem a maldição. Deus preparou a graça, muitas pessoas escolhem viver debaixo do pecado, em vez de viver debaixo da graça. Deus preparou a luz, e as pessoas escolhem viver
nas trevas. Então eu quero focar um pouco a respeito dessa luz que eu estou falando aqui. E se nós entendemos essa mensagem, se nós deixarmos alimentar o nosso espírito, a nossa alma, quando chegar na hora da unção, nós vamos receber bênção, libertação, cura, vamos receber o melhor. Se Deus preparou o melhor, presta atenção nisso, irmãos. Deus, desde o princípio, preparou o melhor. Nós entregamos a nossa vida para Deus. Nós escolhemos viver para o Senhor. Então eu creio, irmãos, que se nós alimentarmos isso, olha, eu escolhi o melhor, eu escolhi viver para Deus, eu escolhi viver na presença de Deus, então eu tenho certeza que Deus vai dar o melhor na sua vida. Amém? Então, alimente isso no seu coração. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então eu quero falar sobre a luz. Mas eu vou começar falando de pouca luz. Depois eu vou falar de muita luz, luz em abundância. Mas eu quero falar de pouca luz. Quando nós estamos num ambiente de pouca luz, a nossa visão ela é distorcida. Nós não conseguimos perceber todas as coisas. Então eu quero que os irmãos caminhem agora comigo num caminho imaginário. Vai imaginando, eu quero que você vá vivendo isso. Vai imaginando. Agora é só você. Você está ali sozinho em um caminho. É só você. É você e Deus. Você imagine isso. Você está sozinho num caminho. Precisa passar por aquele caminho. E você está na noite mais escura que se possa imaginar. E eu pergunto, quando nós precisamos atravessar um caminho no escuro, é possível ver? Não é. É muito difícil. Imagine que você está nesse caminho. Não vê nada. De repente você se lembra. Eu estou com o meu celular. Que bênção, né, irmãos? O celular é uma bênção, né? Se a gente souber usar. Aí você fala assim, eu estou com o meu celular. O que você faz? Qual a primeira coisa que você faz? Liga o quê? A lanterna, lógico. Caminho escuro, nada se vê. Não se vê nada, você precisa passar por aquele caminho. Liga a lanterna. E você consegue caminhar? Consegue. Porque você consegue ver pelo menos aonde você vai colocar o seu pé. Você consegue ver pelo menos daquilo que você precisa desviar. Só que essa luz, como ela é pouca, é impossível ver o que está ao redor. A gente pode até focar alguma coisa, então vai imaginando o seu caminho, você está atravessando lá o caminho, seja ele qual for, está muito escuro. Liga a sua lanterna e vai caminhando. Mas não é possível enxergar ao redor. Por quê? Pouca luz, visão distorcida. Eu quero falar um pouquinho dessa visão distorcida. E para isso eu quero dar um exemplo de uma coisa que eu vivi e eu quero que os irmãos ouçam com atenção. Na década de 70, um pouquinho antes, um pouquinho depois, qual era a música predominante, o tipo de música predominante? Ainda tem até hoje, mas qual era a música predominante? Alguém sabe? Na década de 70? Era o rock. Então, eu tinha lá o grupo das pessoas lá na minha rua, e eu tinha um amigo, não vou dizer o nome dele aqui, de repente ele está assistindo, né, ou pode vir assistir. Eu tinha um amigo que ele conhecia todas as bandas de rock que existiam. Todas. Ouvia todas, comprava todas. E não só conhecia todas as bandas, ele conhecia todas as músicas. Se você quisesse saber uma banda diferente, perguntasse para ele, ele sabia. A vida dele era essa. A música para ele era rock. Então o que significa isso? Por que eu estou dando esse exemplo? Porque quando só existe uma coisa para você, a sua visão é distorcida. Você não consegue enxergar ao redor. É só aquilo. Aquilo lá é que é a verdade, aquilo que é o absoluto. Então isso vale para todas as áreas da nossa vida. Se nós só enxergamos aquilo e nada mais, a nossa visão é distorcida, ela é parcial. Nós não conseguimos
enxergar o todo. E aí um dia eu resolvi fazer uma experiência com ele. A gente se ouvia, se reunia, os amigos, para ouvir música, tudo. E eu mesclava um monte de coisa, eu conhecia um monte de coisa. Aí eu resolvi fazer uma experiência com ele. Eu pus para tocar O Menino da Porteira. Quem conhece essa música? Conhecida. Pus para tocar O Menino da Porteira. Quando começou a tocar, primeira palavra que ele disse: isso não é música. Ué, isso não é música. Eu falei: então vou te falar uma coisa. Eu quero que você preste atenção, você ouve a música e presta atenção na letra da música. E ele parou e começou a prestar atenção. E ele começou a imaginar e viver cada etapa da música. Quem conhece a música, a letra da música? É conhecida. Ele começou a ouvir cada etapa da música e começou a prestar atenção. Por isso que eu quero fazer esse exercício com os irmãos. Ouça cada detalhe da palavra, que Deus vai fazer diferença nesse lugar. E ele começou a prestar atenção e ouviu com muita atenção até o final. Quando terminou a música, ele havia tido uma transformação assim. Ele nunca tinha prestado atenção em nada que não fosse rock. E aí ele falou assim para mim: o menino morreu? O menino morreu? O menino morreu? Então ele, só de prestar atenção, ele entendeu. E ele ficou impressionado com aquilo. Que vai tocando a música e no final o menino morre. Que a mãe dele fala: olha a cruz ali, ó. Olha a cruz ali. Aquele menino alegre, brincalhão, saltitante, morreu. Isso se passa com todas as pessoas na vida. Todo mundo passa por isso. Mas o que eu quero mostrar aqui, quando você dá espaço para viver outra coisa, para você ir além daquilo que você vê todo dia, há uma transformação, há uma mudança. Amém? Entenderam isso? Muito bem. O que eu quero dizer é que existem outras formas de ver as coisas. Mas isso não se aplica só às nossas coisas do dia a dia. Eu quero dizer para você, e que nós pensemos juntos, que esta visão distorcida, muitas vezes nós temos essa visão distorcida, ou pequena, ou mínima, de nós mesmos. Nós vivemos a nossa vida, fazemos as nossas coisas, mas nós centramos em apenas algumas coisas. E não há espaço para ver outras coisas. Quase todos nós somos assim. Se a gente vai conversar com alguém, é a nossa opinião que vale. Se a gente vai falar alguma coisa, são as nossas ideias. É do jeito que eu penso, do jeito que eu imagino. Se a gente ouve alguma coisa diferente, ainda que a gente não diga, a gente pensa assim: está errado isso que ele está falando. Não é assim, normalmente é assim. Por quê? Porque nós carregamos em nós estas coisas, nós enxergamos, temos um ponto de vista, e para nós aquele é o verdadeiro. Então eu quero trazer hoje, para a gente entender, que existem outras coisas além disso. Quem tem um ponto de vista limitado, ele sempre vai achar que os outros estão errados. Pode ser qualquer assunto. Começa a conversar, a pessoa fala: aquilo lá está errado. Não é estranho isso, irmãos? Todo mundo está errado e só a gente certo. Não é estranho? É a mesma coisa. Você vê lá um desfile de 7 de setembro e eles fazem a marcha, né? Atualmente está meio esvaziado isso daí, mas eu creio que no ano que vem vai ser uma bênção e nós vamos viver isso daí com alegria. Amém? Aí você vê lá o desfile de 7 de setembro. Eu não sei como é que eles dão o passo, né? Agora você olha assim, você olha naquele batalhão de 300 soldados, você vê que quando os outros fazem assim, ele faz assim. A minha pergunta é: quem que está certo? O que está levantando primeiro a perna direita e todos os outros estão errados? Ou é aquele que está fazendo ao contrário? Quando a pessoa tem uma visão limitada, ele fala: não, aquele lá está certo, os outros todos estão errados. É assim que nós agimos, irmãos.
Parece que as opiniões dos outros não têm valor. Nós ficamos sempre com as nossas opiniões. Quando a gente olha para uma pessoa, usando a lanterna do celular, aí você pega a lanterna e olha assim, aquele lá é assim, assim, assim. É como se fosse isso. Nós temos uma visão particular. Só que isso, irmãos, nos traz problemas. Quando a gente começa a viver algumas realidades na nossa vida, às vezes nós esperamos tanto de alguém e não tem aquilo, nós nos decepcionamos. Não é assim? Você espera algo de alguém e a pessoa toma uma atitude diferente do que nós pensamos. Isso traz decepção. Muitas vezes causa tristeza na nossa vida. Mas eu quero te dizer, o Senhor quer nos libertar de todas estas coisas. Da tristeza, da decepção, das frustrações que nós tivemos na vida. É doloroso a pessoa confiar em alguém e aquela pessoa decepcionar. Não é doloroso? Não é triste? Você já passou por isso? Tão difícil, né? Uma pessoa que você confiava, você esperava algo bom daquela pessoa e de repente aquela pessoa te decepciona. Isso traz dor? Traz. Mas eu vou falar para você de uma dor maior ainda. E isso a gente não percebe. É quando nós nos decepcionamos conosco mesmo. A gente pensa que é uma coisa, a gente pensa que vai agir de um jeito, a gente pensa que suporta as coisas e quando vai ver, não suportamos. E isso ninguém sabe, só nós. Só nós é que sabemos. Então, muitas vezes, irmãos, nós achamos que somos fortes, que nós resistimos a qualquer situação, a qualquer pressão, e quando somos confrontados, descobrimos que não somos o que pensamos. Então eu quero falar um pouquinho só sobre confrontar. Quem é que gosta de ser confrontado? Ninguém. Não é verdade? Ninguém gosta de ser confrontado. Pastor Luínio falou alguma coisa para mim, falou, não, pastor, não é bem assim. Já cria aquela coisa no coração. Ninguém gosta de ser confrontado. Mas, irmãos, muitas vezes sermos confrontados nos faz despertar para a realidade que nós estamos enganados ao nosso próprio respeito. Nós não somos aquilo que nós pensamos. E eu quero dizer uma coisa importante para você. É bom ser confrontado, porque a cada dia nós somos confrontados com a palavra de Deus. Nós queremos agir de uma maneira e Deus fala, não, é desse jeito. Nós queremos andar por um caminho e a palavra fala, não, é desse jeito. Nós queremos tomar uma atitude e a palavra fala, não, é assim. Nós queremos dizer alguma coisa, queremos responder à altura e a palavra de Deus fala, fica em silêncio que é melhor para você. Então eu gosto de ser confrontado, irmãos. Traz prazer de imediato? Não. Mas quando nós somos confrontados, a nossa vida melhora a cada dia. Aleluia. E Deus nos dá essa oportunidade. Muitas vezes nós enfrentamos situações e nós descobrimos que estamos errados. Muitas vezes nós temos dificuldades em perdoar alguém. Muitas vezes nós temos dificuldade de pedir perdão com sinceridade para outra pessoa. Muitas vezes nós passamos por uma situação difícil, pensamos que somos fortes, e aí vem uma enfermidade e nos derruba. Nós pensamos que podemos suportar qualquer situação, vem uma perda financeira, e aquilo joga a gente lá no chão. Muitas vezes perdemos um ente querido, e é difícil recuperar, é difícil voltar à normalidade. A nossa vida é assim. Então, muitas vezes, nós nos decepcionamos a nós mesmos. E só que isso nós não falamos para ninguém. Aquilo só nós é que sabemos. No máximo, comentamos em casa. Fiquei tão triste, aquela pessoa falou aquilo de mim. Né? Mas, se a gente parar para pensar, fala, Senhor, me dá graça. Toca no meu coração, eu quero aprender a amar, eu quero aprender a perdoar.
Quando já passamos por esse processo de amar e perdoar, então começa a vir o perdão de Deus na nossa vida. Começa a vir a restauração. O Senhor começa a abrir as portas. Amém? Então eu coloquei isso para mostrar a visão distorcida. Por quê? Porque há pouca luz. Nós só enxergamos aquele pedacinho do caminho. Essa é a nossa caminhada. É só aquele pedacinho onde o nosso pé vai passar. E eu quero trazer hoje para a igreja, para nós enxergarmos a verdadeira luz. E Jesus é a verdadeira luz. Amém? Então vem comigo aqui. Vamos voltar no caminho lá? Vamos voltar lá no nosso caminho? No seu caminho? Você fez esse caminho comigo aqui? Fez? Vamos voltar lá? Novamente. Você chega lá, o que acontece? Noite escura. Nada se vê. Mas você precisa passar por aquele caminho. Então eu vou começar a te dar a resposta agora. Presta atenção nisso. Você precisa passar pelo caminho? Precisa, não tem jeito. Ninguém pode fazer isso por você. Ninguém. É uma coisa que você precisa passar no médico. Tem que ser você, não tem jeito. Tem que fazer alguma coisa, tem que ser você. Então eu quero te colocar de novo nesse caminho. É difícil? É difícil. A gente não queria isso, irmãos. A gente quer conforto. A gente quer que as coisas se resolvam. A gente quer sair dessa situação difícil que estamos vivendo cada dia. Mas lá estamos nós, diante daquele caminho que não tem jeito, precisa passar, mas como nós vamos passar? Então eu vou ensinar para os irmãos. Você para. Chega naquele caminho e para. E ora a Deus. Coloca a sua confiança no Senhor. O que diz a palavra no Salmo 37, versículo 5? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. E se a gente for para o versículo 6, ele fala assim: e Ele fará sobressair a tua justiça. Puxa, esqueci agora. Mas ele fala assim: e a tua justiça... Puxa, Isso, como a luz, como o sol do meio-dia. Alguém pode ver para mim? Salmo 37, versículo 5, versículo 6. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Porque eu marquei só o 5 aqui, que eu achei que eu ia falar de cor o 6. Está vendo como eu me enganei a meu respeito, irmãos? Lê, por favor. Isso. Como o sol ao meio-dia, exatamente. Fará a tua justiça sobressair como a luz. Ele falou mais rápido, tá, pastor? Como a luz. Percebe que volta ali na luz? Entrega o teu caminho ao Senhor. Então, quando nós estamos ali, naquela situação difícil, não tem jeito, irmãos. Nós temos que pegar aquilo lá e entregar ao Senhor. Ficar parado, orar, colocar na presença de Deus, confiar. Até que Deus entre com a providência. Agora imagina que você está ali naquele caminho, você está orando, você está pedindo a Deus, e as horas vão passando, e de repente Deus faz nascer o sol diante de ti. O que acontece? Você enxerga tudo. Você passa pelo caminho, a sua visão é ampla, sua visão é plena. Então isso eu quero trazer para os irmãos. Às vezes nós estamos vivendo um momento difícil, de escuridão, que não tem jeito de passar. Espera no Senhor, confia nele, Ele vai te fazer passar, Ele vai te guiar nesse caminho, Ele vai entrar com a providência, Ele vai suprir todas as coisas. Assim é a verdadeira luz, ela ilumina o mundo. E agora quando chega a luz do sol, nós não temos mais uma visão parcial, mas nós temos uma visão total. Você olha, você vê para cima, você olha para os lados, você vê, você tem uma visão total, e você caminha com segurança, você caminha com paz, aleluia. Nada fica encoberto, mas tem que ser uma escolha. Na hora difícil, a nossa escolha tem que ser confiar no Senhor.
Não é a nossa visão, irmãos. Se for a nossa visão, nós vamos ficar aflitos. Se for a nossa visão, nós vamos achar que já chegou o tempo. Mas é o Senhor que conhece o tempo certo que Ele preparou para a sua vida. Ele conhece o dia que Ele preparou. E quem sabe hoje você vai sair daqui levando algo precioso na sua vida, no seu coração. Mas confia nele. Confia nele. Eu quero só abrir um parênteses também. Nós sempre fizemos, todas as igrejas que nós passamos, nós fizemos esse culto de unção e cura. E muitas vezes nós orávamos uma pessoa ali, e a pessoa recebia oração, ia para casa com a dor ou com a enfermidade, ela ia para casa, dias depois ela voltava e falava: pastor, eu esqueci que eu tinha aquilo lá, eu não tenho mais nada, eu recebi a oração e eu fui curado. Então, às vezes a oração de hoje vai trazer um benefício para você na semana, no mês, daqui uns meses. Confia no Senhor. Mas temos que fazer escolha. Se você for seguir o livro de João, e não precisa abrir não, mas no versículo 11 diz assim: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Escolhas. Que caminho nós vamos escolher? Cada um tem que escolher. Viver na graça ou no pecado? Eu escolho viver na graça. Viver na bênção ou viver na maldição? Eu escolho viver na bênção. Viver na luz ou viver nas trevas? Eu escolho viver na luz. São as nossas escolhas, são as suas escolhas. Então, irmãos, nós vamos focar a nossa oração nesse aspecto, para o Senhor abrir o nosso entendimento, para nos libertar da nossa visão particular, tanto a respeito das coisas como a respeito de nós mesmos, para nos libertar para o perdão, para a cura, porque onde há perdão, há cura. E aí o versículo 12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aleluia. Hoje Deus está dizendo: vem andar na verdadeira luz. Deus está te chamando. Vem andar na verdadeira luz. E eu quero acrescentar algo aqui, irmãos. Presta atenção nisso. Eu quero acrescentar algo aqui, que é muito mais poderoso do que eu disse até agora. Nós chegamos no caminho, confiamos em Deus, e Ele fez nascer o sol. O que aconteceu? Louvado seja o Senhor. Temos uma visão total. Mas eu quero ir além. Quero ir além. O que tem além do sol? Jesus. E tem uma passagem muito importante lá no livro de Atos, quando Paulo está caminhando, a caminho de Damasco, e ele vai com as cartas das autoridades, e ele tem poder e autoridade para levar presos os cristãos, levar para Jerusalém, para serem presos, para serem castigados. E isso, mais lá na frente, no capítulo 26, ele mesmo conta que eles estavam caminhando, caminho de Damasco, perto da meio-dia. O que acontece meio-dia? O sol mais forte. O que ele diz? De repente, veio uma luz, que era mais forte que a luz do sol. Aleluia. Quem é que estava nessa luz? Quem que era essa luz? Jesus. E nessa luz, ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então nós sabemos que era Jesus. Então eu quero dizer aqui, irmãos, que aquela luz que você esperou, aquele sol que apareceu no seu caminho, não se compara com a verdadeira luz que é Jesus, que supera todas as coisas, que está acima de todas as coisas, e é suficiente para nos tocar e nos abençoar. Aquela luz que veio, mais forte que o sol do meio-dia, é essa luz que nós estamos buscando hoje. Eu quero que você creia que esse Jesus, que apareceu ali no caminho para o Saulo, que brilhava mais do que o sol, a ponto de cegar os seus olhos,
esse Jesus está aqui para abençoar a sua vida, para te trazer algo novo, para abrir as portas diante de ti. Venha com essa confiança, fala: Senhor, eu creio no milagre. Eu quero sair daqui e encontrar nesse momento essa verdadeira luz, que é acima de todas as coisas. E agora eu quero falar da grande escolha, e nós terminamos com isso. Jesus nos faz uma proposta. Ele nos faz uma proposta. Ele fala assim: você quer vir para essa luz? Você quer viver debaixo dessa luz? E nós temos que dar uma resposta. Quero que nós pensemos sobre isso. Que resposta nós vamos dar para o Senhor? Ele está te convidando. Você quer vir para essa luz? Ela é muito maior que a luz do sol. Se você disser sim, amém. Mas sabe que tem pessoas que quando você apresenta Jesus e você faz a proposta, sabe o que ele vai dizer? E eu já ouvi pessoas dizendo isso. Não, eu estou usando uma ilustração agora, né? Mas já preguei para pessoas e falei: olha, é assim, Jesus, ele quer transformar a sua vida. Sabe o que a pessoa diz? Não, pastor, muito obrigado. Eu tenho meu celular. Eu tenho meu celular. Eu posso caminhar nesse caminho com a lanterna do meu celular. Algumas pessoas fazem isso. O que você dirá para o Senhor? O que você dirá? Eu quero essa luz. Você quer? Eu quero. Amém. Então vamos ter o nosso momento da unção agora, irmãos. Creia no seu coração. Eu estou passando para o pastor William, que vai